Olá! A gente sabe que o estigma sobre saúde mental no Brasil é um assunto com raízes bem profundas. Mas e se aquela forma de controle do passado não tiver desaparecido de verdade? E se ela só mudou de rosto? Pois é exatamente esse argumento que vamos analisar juntos hoje. Vamos começar com uma provocação para a gente pensar. Por que será que um comprimido, muitas vezes, parece um caminho mais fácil do que uma boa e velha conversa? Essa pergunta está bem no centro de toda essa discussão entre medicalizar tudo e ter um cuidado mais humano. Ok? Então vamos mergulhar nisso. A primeira parte da nossa análise vai focar justamente no estigma. Ele funciona como uma barreira invisível, sabe? E é um dos maiores desafios para a saúde mental aqui no país. Mas afinal, o que é esse tal de estigma social? Bom, de forma bem direta, é uma desaprovação muito forte da sociedade em relação a características ou crenças que fogem do que é considerado normal. Na prática, é um rótulo. Um rótulo que isola e machuca. E o efeito prático disso no dia a dia, esse estigma torna a busca por ajuda algo muito mais complicado. E um ponto crucial, ele empurra a sociedade para soluções que parecem simples, fáceis, para problemas que, na verdade, são super complexos. Agora, para a gente entender o peso histórico desse preconceito, vamos fazer uma parada no cinema. Tem uma obra específica que serve como um alerta muito poderoso sobre como as coisas eram. O filme é Bicho de Sete Cabeças. Ele conta a história do Neto, um jovem que foi internado à força num manicômio. E o filme escancara tudo: as condições desumanas, os tratamentos violentos, a realidade brutal que existia no Brasil antes da reforma psiquiátrica. E a mensagem do filme é claríssima. Ele mostra como o transtorno mental era visto naquela época. Uma anormalidade, uma loucura, que precisava ser isolada. A lógica era bem simples. Tira de perto, esconde, não trata. Isso nos traz direto da era do manicômio para a era da medicalização. Aí vem a pergunta: será que a mudança foi tão grande assim? Ou será que é só um disfarce mais moderno para o mesmíssimo problema? Sim, é verdade. Os manicômios foram aos poucos sendo substituídos pelos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Foi uma mudança estrutural importantíssima, sem dúvida. Mas a análise que a gente está vendo aqui sugere que o problema central ele não desapareceu junto com os muros. E aqui, olha, está o pulo do gato do argumento. Onde antes existia o isolamento físico do manicômio, hoje o que existe é o controle químico da medicalização. Aquela violência explícita deu lugar a uma abordagem que parece mais branda, mas a lógica por trás é a mesma. A ideia de conter a loucura se transformou em controlar o paciente. A ferramenta mudou, mas a intenção de controle parece que continua aí. E essa frase resume tudo. A essência do problema perdura. É o ponto crucial. É essa a linha que conecta o passado e o presente. A linha que une o muro do manicômio à caixinha de remédios. Certo. Então vamos um pouco mais fundo, na raiz do problema, para conectar todos esses pontos. Como é que essa visão social tão antiga acaba alimentando a prática médica de hoje em dia? Então, a lógica por trás disso seria mais ou menos assim. A causa: a sociedade vê a doença mental como algo a ser contido. Isso gera a conexão, a preferência por uma solução rápida, um quick fix, em vez de um cuidado humanizado e complexo. E a consequência, claro, é que a medicalização excessiva vira o caminho padrão. E com isso, o medicamento acaba virando uma ferramenta para controlar o paciente e não necessariamente para tratar a pessoa na sua totalidade, sabe? Aquela visão antiga de contenção do manicômio continua viva, só que agora ela vem em forma de pílula. E qual é o custo desse preconceito todo? Um custo que está tão enraizado. Vamos dar uma olhada nas consequências? Tanto humanas quanto para o sistema de saúde como um todo. As consequências são bem sérias. Esse preconceito leva à falta de empatia com os pacientes, ao investimento muito limitado em políticas de acolhimento de verdade e também a uma adesão bem menor a tratamentos que poderiam ser mais eficazes, como a psicoterapia. O resultado de tudo isso é um sistema que, no fim das contas, favorece o controle em vez da conexão humana. Resumindo, é como se o estigma asfixiasse o sistema, sabe? Ele tira os recursos e a empatia que são essenciais para que uma cura de verdade possa acontecer. Ele é um obstáculo direto para um cuidado de saúde mental que seja, ao mesmo tempo, eficaz e humano. Para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. O que uma sociedade inteira perde quando ela escolhe o controle em vez do cuidado? Essa é a pergunta que essa análise nos deixa e que com certeza vale a pena continuar pensando a respeito.